No primeiro dia, eu apareci como Mario. Aqui temos uma massa em uma mola. Se eu puxá-lo e soltar, uma de 4 coisas ocorrerá. A primeira é um movimento senoidal constante, que ocorrerá se não houver resistência do ar ou amortecimento. A segunda é o decaimento exponencial. Isso acontece se colocarmos algum fluido espesso ou viscoso, que fará com que a massa decaia exponencialmente para o equilíbrio sem ultrapassá-lo. Sim, o vídeo assume que a força de amortecimento é proporcional à velocidade. 3 é uma combinação dos dois primeiros, que acontece quando o amortecimento não é tão forte ou a própria mola é mais forte. A mola oscilará e decairá até eventualmente se estabilizar. E 4. Qualquer outro evento pode ocorrer se houver uma força de entrada ou condições não ideais. Não estamos diretamente preocupados com este quarto caso neste vídeo, mas teremos entradas mais tarde. A ênfase recai sobre 3 funções, na verdade 2, com a terceira sendo uma combinação. Se fosse para resumir visualmente o que a transformada de Laplace transmite, seria isso. Enquanto a transformada de Fourier nos diz quais frequências ou sinusoides estão presentes em uma função, a transformada de Laplace nos diz quais sinusoides e exponenciais estão presentes em uma função. Realmente, logo veremos que a transformada de Fourier é somente uma parte da de Laplace. Agora aqui está a equação da transformada de Fourier. Ela recebe alguma função do tempo e produz uma função de ômega que indica quais sinusoides estão presentes no seu sinal. Se você inserir uma curva cosseno pura, então sai uma função com um pico, já que a curva original era uma sinusoidal. Para funções reais que são simétricas ao eixo y, você verá 2 picos, e as coordenadas x corresponderão à frequência angular do sinal original. Se você inserir uma função não periódica, obterá algo mais complexo, o que nos diz que são necessários infinitos sinusoides para compor esta função à direita. Esta animação faz um ótimo trabalho ao mostrar a função original sendo uma soma de todos esses sinusoides, infinitamente muitos, onde a soma é vista em amarelo, enquanto a magnitude da transformada de Fourier nos diz relativamente quão forte cada um desses sinusoides é para qualquer frequência dada. Uma coisa a notar é que a interseção e da transformada de Fourier é a área sob a curva do original. Lembre-se, quando ômega é 0, este termo se torna 1 e temos a integral da função original, ou seja, a área sob a curva. Durante boa parte deste vídeo, vou lidar com esta equação ou similar, que tem uma componente sinusoidal e exponencial. Assumimos que é 0 para todos os valores negativos de t, ativando-se quando t é igual a 0, prevenindo a divergência da função para o infinito. Portanto, ao aplicar a transformada de Fourier, obtemos uma função complexa que ainda não vou plotar. Não me preocupo com o cálculo neste vídeo, mas se sabe integração por partes, consegue fazê-lo. Apenas trate-o como uma constante. Vou multiplicar a parte inferior para obter uma equação com apenas um componente real e imaginário, que será nosso foco. Essa função, com apenas uma entrada ômega, pode ir numa linha numérica. A função produzirá um número complexo com partes real e imaginária, requerendo 2 dimensões para sua representação. Então vamos inserir alguns valores agora. Se ômega for igual a 1, então a saída se torna 1 sobre 1 mais 2, mas isso também pode ser reescrito como 0,2 menos 0,4 π, que será plotado no eixo real e imaginário respectivamente para ômega igual a 1. Agora, essa é uma distância de cerca de 0,45 da origem, chamada magnitude, que podemos plotar contra uma entrada em ômega igual a 1. Será a magnitude da transformada de Fourier. Com ômega igual a 2, obtemos 1 sobre menos 2 mais 4 e simplificado para menos 0,1 menos 0,2 e que também será plotado no gráfico. A magnitude é aproximadamente 0,224, representada no gráfico para ômega igual a 2. Finalmente, ao colocar ômega igual a 0, o resultado é 0,5 sem parte imaginária, incluído também no gráfico de magnitude. Lembre-se, 0,5 é somente a área sob a curva da função. Bem, levando em conta o fato de que as áreas abaixo do eixo x são negativas, se plotasse todas as magnitudes para qualquer ômega, teríamos a magnitude da transformada de Fourier. Lembre-se deste gráfico, ele reaparecerá em breve. Agora vamos para a transformada de Laplace para comparar com o que fizemos até agora. Então aqui temos a transformada de Fourier novamente, e esta é a transformada de Laplace quase idêntica.
Também poderia ser menos infinito, mas em engenharia lidamos geralmente com sinais que ligam em tempo zero, permitindo a análise da resposta transitória. A única outra diferença, porém, é que temos um S aqui em vez de um I ômega, mas S é realmente alfa mais I ômega, que vou substituir porque agora podemos separar esse expoente em dois termos. Agora olhe para isso. A transformada de Fourier de algo é encontrada multiplicando essa função por I ao menos I ômega t e integrando. Bem, na transformada de Laplace temos a integral de algo vezes I ao menos I ômega t, o que significa que a transformada de Laplace de alguma função é apenas a transformada de Fourier dessa função vezes um termo exponencial. Ao fazer isso para todos os alfas, obtém-se a transformada de Laplace completa. Para compreender o que quero expressar, observemos a transformada de Laplace da mesma função anterior, que, embora não vá derivar, é quase igual à transformada de Fourier. A única diferença é que S representa um número complexo, o que significa que a entrada exigirá duas dimensões, uma para a parte real e uma para a parte imaginária. A saída será complexa como antes, precisando de 4 dimensões para a transformada de Laplace. Se α for zero, as saídas da transformada de Fourier serão as mesmas. Como nesta linha α igual a zero, o eixo imaginário da transformada de Laplace é a transformada de Fourier. Outra maneira de ver isso é com a integral, porque quando α é igual a zero, a exponencial vai para 1, e nos resta a equação original da transformada de Fourier. Então, se eu inserir algo nesse eixo, devemos obter as mesmas magnitudes de antes. Como se colocássemos 0 para α e 0 para ômega que vai aqui na entrada, então sai 0,5 essa área sob a curva que vai aqui na saída. Vou escrever essa magnitude acima da entrada correspondente, pois não possuo outra dimensão. Inserindo 1 para ômega e 0 para alfa, ambos no mesmo eixo, obtemos 0,2 menos 0,4 primeiro, cuja magnitude é cerca de 0,45. Sem demonstrar, se ômega fosse igual a 2, a magnitude seria aproximadamente 0,224. Usando uma terceira dimensão para traçar essas magnitudes, veríamos a mesma função anterior acima do eixo imaginário. Podemos também criar um gráfico de contorno. Imagine olhar para este gráfico onde cores representam diferentes valores de I, simbolizando as magnitudes. Então, se eu mover a linha verde para, digamos, alfa, igual a menos 0,5, as saídas serão a transformada de Fourier de algo ligeiramente diferente. Vamos retornar à equação de Laplace original. Como já existe um sinal negativo, ao inserir menos 0,5 para alfa, estaremos calculando a transformada de Fourier da nossa função original vezes, e elevada a 0,5t positivo. A transformada de Fourier será assim, e posso ilustrá-la usando saídas de magnitudes ou cores. Se alfa é varrido pelo plano, obtemos o gráfico completo da transformada de Laplace, e se realmente usarmos uma terceira dimensão para essas magnitudes, ficaria assim. Este plano em verde, que vou suavizar um pouco para que veja, representa todas as entradas S. X representa alfa, e é realmente I ômega. O gráfico 3D em si é a magnitude das saídas complexas. Esta é a transformada de Laplace da função original, e para o menos t seno de t. A questão é que isso não nos diz muito apenas olhando para isso. Vou traçar o gráfico da equação alfa, x igual a zero resultando em um plano. Lembre-se que a linha alfa igual a zero produz a transformada de Fourier da função original, visível na curva que se intersecta. Quando mencionei a transformada de Fourier, quis dizer que é um corte da transformada de Laplace. Mas agora vou diminuir o alfa enquanto também traço a função original vezes e elevado a menos alfa t. Agora mesmo, o alfa é zero, então essa exponencial é apenas 1. Conforme varro o alfa, ambas as parcelas começam a mudar. E o que você está vendo com essa interseção à direita é a transformada de Fourier do gráfico à esquerda em qualquer momento dado. Considerando alfa como menos 0,5 a curva original multiplicada e elevada a 0,5t positivo, pelo duplo negativo, resulta em uma transformada de Fourier com dois picos baixos. Assim, vou ampliar o alcance de z, pois quando nos aproximamos de alfa igual a menos 1, encontramos uma interseção com dois picos altos e estreitos, com renderização não tão boa.
Isso ocorre pois o gráfico à esquerda tende a um sinusoide regular, visto que as exponenciais estão prestes a se anular ao atingir α igual a -1, e vimos antes que um sinusoide puro tem uma transformada de Fourier de 2 picos infinitos, o que também podemos ver no gráfico 3D. Então, o resumo rápido do que já vimos é que para construir uma transformada de Laplace, pegue qualquer função com a qual você queira trabalhar, multiplique por e ao menos αt para algum alfa. Vamos apenas mudar para algo aleatório como negativo 0,93 e grafique a transformada de Fourier 2D dessa função. Depois continue fazendo isso enquanto você varre todos os valores de alfa, empilhando gráficos de Fourier bidimensionais lado a lado, até obter sua transformada de Laplace 3D. Provavelmente isso não será mostrado em uma sala de aula, e isso é porque a maior parte disso praticamente não importa. Tudo o que nos importa são esses 2 picos que vão ao infinito, conhecidos como polos. Agora, se voltarmos ao gráfico 2D, esses polos estão localizados em -1 mais e -i, que podemos representar com um x. Polos e também zeros, que não se aplicam à nossa função, são praticamente tudo o que você verá para esses gráficos. Os polos estão lá porque, ao inserir -1 mais ou -i na equação de Laplace, obtenho 1 sobre 0 que represento como infinito marcado com um x nos gráficos. E mais uma coisa que você notará, quando eu estava varrendo o plano alfa, parei nesses polos, ou alfa igual a -1, e nunca fui além disso. Isso acontece, pois, quando alfa é inferior a -1, a função que plotamos diverge, assim como sua transformada de Fourier. Assim, a transformada de Laplace não existe nessa região, que é a boa região que nomeamos como região de convergência. Pense nesta região como todos os alfas onde esta seção da transformada de Laplace converge para zero. Isso significa que tudo o que eu disse antes sobre tomar a transformada de Fourier desta função, e isso ser um corte do nosso gráfico, é verdade se esse corte estiver na região de convergência. Estamos bem nesta parte, então. Contudo, essa parte não está, por isso a função diverge para esses valores de alfa novamente. Basicamente, o termo exponencial agora é 1 tornando Laplace indefinido nessa área. De qualquer forma, voltando, observe que para nosso polo, a coordenada imaginária é 1 e negativa 1, o que corresponde ao coeficiente ou frequência angular de nosso sinusoide. O componente real de negativo 1 corresponde ao coeficiente no termo exponencial. É isso que a transformada de Laplace indica visualmente. O eixo imaginário simboliza sinusoides. Se os polos estão ali, a função é puramente sinusoidal. A distância dos polos da origem determina a frequência do sinal. Se meus polos estão no eixo real, então existem apenas exponenciais no sinal original, que decaem mais rápido à medida que nos afastamos da origem. Quando o polo possui componentes reais e imaginários, temos uma combinação. Moverei este gráfico simétrico ao eixo real para baixo e ajustarei o eixo x com marcas a cada 0,2 unidades para melhor visualização. De qualquer maneira, o polo agora simboliza essa função com o componente exponencial e sinusoidal, cujo gráfico se assemelha a isto. Se eu mover o polo para longe do eixo x, então a frequência sinusoidal aumenta, causando oscilações mais rápidas, e a equação resultante terá uma frequência angular que corresponde ao que vemos no eixo imaginário. Ao me mover para a esquerda, o expoente fica mais negativo, acelerando a taxa de decaimento. A equação desta função possui coeficientes correspondentes aos eixos. Ao me deslocar para a direita, a taxa de decaimento reduz até alcançarmos o eixo imaginário, resultando em um sinusoide puro. Os polos à direita correspondem a funções de crescimento exponencial. Agora as equações da transformada de Laplace devem fazer mais sentido. A transformada de Laplace do seno de 3t é 3 sobre S2 mais 9. Os polos no denominador zero resultam em mais e menos 3i. E isso nos diz que a função original não tem termo exponencial, mas tem um sinusoide com uma frequência angular de 3, o que já sabíamos. Contudo, o ponto mais debatido sobre Laplace não é o que discutimos até agora, mas sua habilidade de converter cálculo em álgebra. Uma função arbitrária x de t tem uma transformada de Laplace correspondente, x de s. Mas se você pegar a derivada dessa mesma função, a transformada de Laplace será exatamente a mesma coisa vezes s. Há um termo extra que tem a ver com condições iniciais, mas vou assumir que são zero daqui em diante. Então a transformada de Laplace da segunda derivada é novamente a mesma x de s vezes s ao quadrado desta vez. E ignoraremos alguns termos de condição inicial. Esse padrão continuaria.
E é aqui que Laplace é realmente útil. Por exemplo, esta é a equação diferencial que descreve uma massa em uma mola. Temos a força da própria mola, a força de amortecimento, que é uma velocidade múltipla, algum input arbitrário x de t, e todas as forças somam a massa vezes a aceleração aqui. Os termos foram apenas reorganizados. Portanto, podemos aplicar a transformada de Laplace em ambos os lados. Contudo, graças à linearidade, isso equivale a tomar a transformada de Laplace de cada termo individual. A transformada de algum x de t é x de s, e para k vezes algum i de t torna-se k i de s. Para b' da regra acima, obtemos o mesmo i vezes s, e o b também está lá. Assim, a segunda derivada gera ms circunflex 2i de s. Como todos os termos à esquerda possuem um ii, posso fatorá-los para obter isso. Alguns podem conhecer essa parte da equação auxiliar ou característica. Vamos isolar o ids, resultando nisso. Então podemos não saber a saída real i de t, mas como já vimos, se eu sei quando o denominador da transformada de Laplace é zero, também conhecido como os polos, então eu posso te dizer muito sobre sua função de saída. Suponha uma força constante, é como ter uma mola vertical com massa sujeita à gravidade. Segundo engenheiros, com massa igual a 1 a força, é 10 newtons. Quando o bloco é liberado em t igual a zero ou a força é ativada, chamamos isso de função degrau, ut. Sua transformada de Laplace é 1 sobre s, fazendo nossa força 10 ut, tornar-se 10 sobre s, que substituímos por xs. Portanto, a massa é 1, o coeficiente de amortecimento é 0 e a constante da mola é 1. Então eu apenas vou mover o s para o denominador. Como não há amortecimento, a mola oscilará para sempre em equilíbrio, mas vamos verificar se isso também é mostrado com nossa equação de Laplace. Temos um polo em I positivo e outro em I negativo, o que faz essa parte ser zero. Temos um polo em zero a partir do S, e vamos incluí-lo no gráfico polo zero. Estou escondendo a parte de baixo novamente para economizar espaço, mas continua igual a de cima. E agora temos tudo de que precisamos. Esses polos dizem que a saída terá um sinusoide com uma frequência angular de 1, e ainda não vimos um polo na origem, mas lembre-se de que esta é a área sob a curva, a interceptação da transformada de Fourier. O polo representa uma área infinita, indicando que há um deslocamento na nossa saída, ou algo que não converge para zero, para alcançar essa infinitude. Como estamos considerando o topo como i igual a zero, então a saída é exatamente o que esperávamos. Se eu incrementar o valor de k, ou fortalecer a mola, os polos passam a se distanciar mais, simbolizando oscilações mais rápidas em equilíbrio. Se eu adicionar amortecimento agora ou elevar b, esperamos um decaimento exponencial mais lento. Vou parar aqui em b igual a 2, por exemplo, para que possamos ver que agora há um componente exponencial sinusoidal em nossa equação que corresponde ao que era esperado, mesmo que eu não esteja traçando a saída exata. Ao fortalecer muito o amortecimento, alcançamos o ponto crítico, onde as oscilações somem, restando apenas decaimento exponencial. Então, o decaimento exponencial desacelera por causa deste termo que não decai tão rápido. A ideia de um gráfico de lugar das raízes é rastrear o caminho que esses polos tomaram, especialmente para os alunos da aula de controles. Porém, através do design e análise dos locais dos polos, determinamos como um sistema responde a variadas entradas. Resolver muitos sistemas só com funções do tempo seria extremamente difícil. Muitos provavelmente sabem que resolver isso somente com equações diferenciais não seria divertido. Mas, ao passar para o domínio S, torna-se um problema de álgebra muito mais viável. Laplace é crucial em sistemas de controle. Resolvemos um problema onde uma entrada foi multiplicada pela função de transferência do sistema, resultando na saída transformada. Não foi tão ruim assim. Mesmo com mais eventos entre entrada e saída, o uso de domínio S simplifica, pois ainda podemos multiplicar a entrada por uma função de transferência complexa para encontrar a saída correspondente. Obviamente, existe muito mais nisso, e se quiser continuar a aprender, recomendo que veja a série de equações diferenciais do Brilliant. Inclui 2 cursos completos, do básico para quem precisa revisar ou ainda não aprendeu. No segundo curso, abordam temas que nunca vi na faculdade de engenharia, portanto, há muito mais a aprender. Brilliant,
oferece exercícios práticos, animações intuitivas e explicações detalhadas, assegurando compreensão completa, desde conceitos básicos a avançados, em seus cursos. Além disso, cursos avançados como análise vetorial ou teoria dos grupos podem interessar ao público deste canal, e o Brilliant oferece dezenas de outros cursos para escolha. Para apoiar o canal e começar agora, clique no link a seguir ou vá para brilliant.org/majorprep e obtenha 20% de desconto na assinatura anual Premium, com acesso a todos os cursos e conteúdos. Vou encerrar esse vídeo aqui. Se gostaram, curtam e se inscrevam. Vejo vocês no próximo vídeo. Links das minhas redes abaixo.